Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre a possível desistência do Lula na campanha eleitoral de 2022. Ele que é a maior liderança do PT e que é a maior arma que o PT tem até o momento para tentar derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro. Acontece que o Lula não está muito disposto a encarar essa disputa. Ele está muito mais pressionado a ser candidato do que propriamente motivado. Existe uma grande diferença entre a pressão e a motivação. É isso que nós vamos tentar entender nesse vídeo. Eu vou contar tudinho para você. Fica até o final, deixa o seu gostei e, claro, o like ele vai dar relevância ao vídeo e garantir um maior número de visualizações. Eu peço também que você compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Em várias oportunidades, o ex-presidente e presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, já deixou transparecer que não tem muito interesse em participar da campanha eleitoral de 2022 como candidato. Ele tem dito que vai ser, de qualquer modo, uma campanha na qual ele tomará parte, mas não necessariamente como candidato. Ele disse, olha, serei partícipe da campanha como eleitor, como cabo eleitoral ou como candidato. Então fica assim, uma dubiedade muito grande. São três alternativas que ele apresenta para os seus partidários e para a própria população. Não obstante tudo que já foi feito pelo esquema, pela grande organização a qual ele pertence, para que ele fosse, primeiro de tudo, colocado em liberdade, sem que a lei previsse essa libertação. Depois, sem que a lei previsse, foi feita uma anulação das sentenças condenatórias. E a própria justiça para a qual foi destinado, porque a anulação se deu por uma suposta incompetência de foro. O que é que significa isso? A Vara Federal de Curitiba não seria a vara adequada, inadequação de foro, para julgar o Lula. E aí o Fachin, naquela decisão que a gente já conhece do Supremo Tribunal Federal, depois a confirmação do próprio pleno do Supremo Tribunal Federal e, finalmente, enviar para a Justiça Federal de Brasília, onde, no caso de Atibaia, já houve, inclusive, uma decisão judicial de que as provas apresentadas pelo Ministério Público não são válidas porque são as mesmas provas que foram anuladas pelo Fachin. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perceba bem a artimanha de procrastinar o jogo indefinidamente. A anulação se deu por inadequação de foro, não foi por questão de insuficiência de provas, insuficiência probatória ou ausência probatória. O Ministério Público já apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da área de Brasília e agora é aguardar. Agora, aguardar até quando? Né? Até depois da eleição de 2022? Eis a questão, eis o mistério. O Lula tem dito, e nós temos acompanhado, porque acompanhamos a cantilena de todos os que se apresentam como prováveis candidatos, de que ainda não decidi se serei candidato em 2022. Essa declaração foi reproduzida pelo site Poder 360 no dia 21 de agosto de 2021, recente agora. Ele falou que ainda não tem uma decisão e que colocava mais para adiante, não é? Eu só vou bater o martelo sobre uma possível candidatura até o final do ano. Só que ele vem protelando isso. A cada vez que ele fala, ele coloca mais para frente. Parece até que ele quer mesmo que as pessoas entendam que é preciso buscar uma alternativa dentro do próprio PT. E alguns dos seus aliados antigos, dos seus apoiadores, também falam isso. Mas vamos lá. No dia 30 de abril do ano passado, de 2020, ele disse ao UOL que descartava a possibilidade de ser candidato. Inclusive, a matéria tem o seguinte título: Lula descarta candidatura em 2022. A afirmação do UOL, Universo Online, que, a propósito, é um dos maiores entusiastas da esquerda brasileira e da própria candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E ele coloca que talvez não seja o melhor para o PT precisa se renovar, o PT precisa encontrar um novo nome. E quais seriam esses novos nomes? São três as alternativas apresentadas pelo próprio Lula, nas matérias onde ele fala sobre essa perspectiva. Ele, inclusive, coloca para essas alternativas que elas devem se movimentar junto ao eleitorado brasileiro no sentido de obterem a condição de serem candidatos.
O primeiro deles é o governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, logo em seguida o Camilo Santana, do estado do Ceará, e o Rui Costa, da Bahia. Entre todos, o que tem a melhor condição de disputar a eleição presidencial para Lula é o governador do Piauí, exatamente porque ele tem artimanhas, ele conhece das artimanhas políticas. Isso, lógico, a avaliação do Lula, não é? Conhece os segredos da política, as tratativas com as lideranças político-eleitorais. E claro que o que a gente fica perguntando é o seguinte: será que o Lula está querendo fazer suspense com o seu eleitorado, com o eleitorado brasileiro? Ou será que é uma constatação de que não tem mais a mesma liderança, não tem mais a mesma condição e que o melhor mesmo seria entregar o cajado para outras personalidades políticas dentro do PT tomarem de conta e seguirem adiante? Bom, isso aí o tempo vai dizer, mas as afirmações do próprio Lula já dão essa concepção muito clara de que ele constata a sua ausência de liderança. Essas pesquisas, eu nunca me motivei por essas pesquisas para fazer análise sobre o cenário da política brasileira. Claro que as pesquisas elas influenciam, mas quando estão mais perto, porque o objetivo dessas pesquisas, eu tenho dito e repito aqui, não é constatar, aferir o sentimento do eleitor frente ao momento da campanha. O objetivo é exatamente tentar influenciar o eleitor ou fazer um casamento entre resultados e supostas aferições populares e o batimento final das urnas eletrônicas, o que seria, claro, uma fraude de um jeito ou de outro, tanto pela influência do voto útil quanto pela justificativa de um crime eleitoral. Mas olha, suspense ou constatação? Na última quinta-feira, agora em outubro, ele disse o seguinte, foi no dia 21 de outubro, na rádio à tarde: até março decido se serei candidato, cabo eleitoral ou eleitor. Março de 2022. Isso deixou ainda mais preocupados os estrategistas do PT, entre eles o José Dirceu, que volta a ser, 20 anos depois, o coordenador de uma campanha eleitoral do Lula para a presidência da República. Então é isso. E eu gostaria também de saber o que é que você pensa do assunto, né? Lá na Rádio à Tarde ele falou o seguinte: somente em março, até março, eu vou decidir se serei candidato, cabo eleitoral ou eleitor. Antes ele já tinha colocado para outubro, já estamos chegando ao final de outubro. Depois colocou para novembro, naquela matéria lá do Poder 360. E agora coloca na Rádio à Tarde, coloca para março. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Diga aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.